Boa noite. Meu nome é Luan Ramada Gonçalves, faço faculdade na Unicesumar, na cidade de Londrina, no Paraná. Meu curso é de teologia. Meu RA é 2222593335 e eu vim apresentar a atividade 4 do mapa da disciplina Introdução à Psicologia. Primeira pergunta: como que surgiu a psicologia? A psicologia ela pode ser dividida em três fases: fase empírica, pré-científica e científica. Na fase empírica, que é a fase inicial, começa na época da Grécia Antiga, dos filósofos gregos como Platão, Aristóteles, que estudavam sobre o ser humano. A própria palavra psicologia significa alma, o estudo da alma. Então, eles estudavam as nossas emoções, sentimentos, além das observações do mundo ao nosso redor. Era um estudo feito desordenado, mas era da época ali. Nessa mesma época havia um cara chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que criou a teoria dos 4 humores básicos no corpo: sangue, fleuma, cólera e a melatonina. Né? Seriam 4 líquidos que o acúmulo de um destes formaria a nossa personalidade, temperamento: sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Né? Esses estudos científicos fizeram sucesso, foram muito importantes, um marco na época, mas se você comparar com as ciências de hoje, isso ficou ultrapassado. Então, se encerra essa fase onde a alma é o estudo, o objeto de estudo. Depois final da Idade Média, na Era do Renascimento, surge a fase pré-científica. Quais são as diferenças? Começa a se deixar de lado um pouco as emoções para o foco ir na mente, não é nos pensamentos. Então, eles começam a padronizar o, os fenômenos da mente e começar a medir eles, né? Então, cria-se duas teorias, a teoria das associações e a teoria das faculdades. Infelizmente, pesquisadores da época viram que essas duas teorias não faziam muito sentido, então eles decidiram criar ideias que os meios seriam feitos por experimentos em laboratórios, que onde começa a fase científica, não é? Então, a fase científica, que tem influência do iluminismo, ela acontece, a diferença da outra é que ela sai de uma vez por todas da fé e da filosofia. Ela é uma ciência agora, não é? Então, o primeiro laboratório de pesquisa de psicologia é criado, né, em Leipzig, na Alemanha. Quem criou foi deixa eu ver o nome aqui, Wilhelm Wundt, não é? Wilhelm Wundt, ele desenvolve, né, os processos sensoriais, só que infelizmente também pesquisadores tempos depois viram que decidiram criar novas ideias na psicologia científica. Então surge aí a segunda pergunta: principais abordagens, que seriam as principais escolas da psicologia no século XX. Então eu vou começar falando do behaviorismo. Behaviorismo significa comportamento. Quem fundou? John Watson. Não é? John Watson se inspirou num fisiologista chamado Ivan Pavlov. Ivan Pavlov tinha um laboratório, um experimento que ele usava um cão que tinha uma carne, dava uma carne ali, ele ficava amarrado, parado, e quando ele via a carne e comia, você percebia que o cão ficava ali com muitas, né, salivas e tal na boca. E ele, ao mesmo tempo, ele tocava uma campainha, né? Mas ele pôde, repetindo às vezes, tocando a campainha e tirando o alimento, ele via que o cão começava a sair saliva. Então, isso ele chamou de estímulo, o som da campainha, estímulo condicionado, e a salivação, resposta condicionada, ou seja, não foi algo natural, foi repetido, porque essa é a característica do behaviorismo, não é? Então, veio um outro mais conhecido, Skinner, que também pensa da mesma forma. Ele criou o reforço, que seria o condicionamento operante, não é? Que além das repetições, se você colocar algo a mais, uma experiência positiva, no caso, se você no trabalho fizer um elogio, essa pessoa render melhor,
Isso se chama condicionamento operante. Então, agora vamos para uma outra escola, que essa que eu falei era dos Estados Unidos, essa psicanálise de Freud acontece na Europa. Não é? Freud trabalhava com o inconsciente. O que seria um inconsciente? Que comportamentos de pessoas desagradáveis, muitas vezes, era de lembranças na época da infância, muitas das vezes por conta de abusos sexuais, e que isso fazia com que essa pessoa tivesse esses comportamentos desagradáveis, certo? Então, ele fazia isso por hipnose, só que ele viu que não estava dando certo, dando muitos resultados. Então, ele procura melhorar, e aí ele divide a mente em 3 partes: ID, ego e superego. O ID, impulsos primitivos: dormir, beber, comer. Ego, controle sobre seus impulsos, foca na realidade. Superego, se as atitudes são certas ou não, está baseado nos valores da pessoa, né, da sociedade. Aí se encerra e vai para uma outra escola, Gestalt. Ela é da Alemanha, na Europa, e ela se caracteriza que o todo, que o todo é a soma das partes, é superior do que a soma das partes. Então temos um exemplo de uma imagem que pode significar a figura e o fundo ao mesmo tempo. Pode ser uma imagem de uma taça, você olha pela primeira vez, só que também pode ser uma imagem de 2 rostos. Então a figura e o fundo pode ser tanto um como o outro. Então é uma característica da escola de Gestalt. Seu fundador é Frederick Salomon Perls. Tem a última escola, Psicologia Humanista, que é um terceiro caminho, né? É diferente dessas outras escolas. O seu fundador é Carl Rogers, e a abordagem está centrada na pessoa. O ser humano não é resultado do seu comportamento, mas sim ele tem que ser o protagonista da sua história, ele que faz o seu caminho. Então essa é uma característica do pensamento humanista. Isso também tem diferença nas clínicas psicológicas, onde na primeira vez o cliente que fazia ali a terapia, depois isso acabou mudando. Respondendo a terceira pergunta, considero que a inteligência é o conceito que eu escolho, porque a inteligência ela pode ser relativa, né? No senso comum, a gente acha que ser inteligente é aquele cara que estuda, que tem facilidade nas provas, vai bem nas notas e tal, melhor. Mas a inteligência, ela não significa ter o acúmulo do conhecimento, mas como que a pessoa usa o seu conhecimento na vida cotidiana. Respondendo a penúltima pergunta, não é? A abordagem sistêmica é uma nova forma de se fazer ciência, diferente daquela das escolas que eu falei agora, das psicologias modernas, que trabalhavam no modelo de todo efeito cartesiano, todo efeito tem uma causa. E nesse aqui existe o envolvimento de todas as partes, não é, como as ciências humanas, ciências exatas, filosofia, né? Cada área ela é importante, não se estuda isoladamente, né? Tudo representa o todo, essas áreas representam o todo, unidade. E a última pergunta, que é da teologia com a união com a psicologia, sim, é possível, porque o cristianismo sempre foi, Jesus Cristo no seu ministério sempre acolheu, né, ajudou as pessoas de vários problemas da mente, né, que estavam atormentadas, endemoniadas, problemas na saúde, ele curou, e também problemas na alma, não é? Que ele veio ali para trazer a paz, certo? Então, dá para se relacionar com a psicologia, e eu quero encerrar com um versículo da Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. É isso. Um abraço a todos.